O Poço 2 finalmente saiu, chegou à plataforma da Netflix e esse filme vem dividindo opiniões. Alguns gostaram, outros nem tanto. E é sobre esse filme que nós vamos falar nesse vídeo. Então fica com a gente que esse vídeo está bem legal para falar sobre O Poço, o novo filme da Netflix. Óbvio, óbvio. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre ele, o Poço 2. E o filme já começa ali apresentando dois personagens, o Zamiatin e a Perpetuan, né? A gente já vê ali no começo, né, que a plataforma desce, como você sabe, se você já assistiu o 1. E ali tem toda aquela comida e tal, e logo de cara a gente percebe que o Zamiatin ali, né, ele fez um pedido, né, de uma pizza, né? E ali ele vê na mesa de cara ali que tá faltando alguns pedaços, né? E daí na hora ali ele já fica com vontade de comer outros pratos e tal. E nisso o pessoal que tava ali no outro andar já avisa ele, né, que não é para ele fazer isso, né? Porque ali eles são chamados os leais, né? Eles querem fazer uma revolução ali dentro do poço. E eles logo ali eles falam ali que ele deveria ou comer a comida dele ou trocar em comum acordo, porque senão ele seria, né, caçado, né? E eles querem fazer essa revolução e quem não obedece ali, eles acabam indo de atrás. É isso aí, a gente vê que eles estavam num nível não tão lá embaixo, né? Era um dos mais ali de cima. Era o 24, se eu não me engano, né? Isso. Era o nível 24. E ele estava ali dividindo o quarto com a Perpetua, né? Que era a colega de quarto dele. E aí a gente vê que eles têm toda uma comunicação ali entre os níveis. Que isso é coisa que a gente vê que não acontece no oposto 1. E isso já é uma coisa que chama um pouco a atenção da gente por causa disso, que a gente vê que eles trocam comunicações entre os níveis porque no primeiro filme a gente vê que os níveis não se conversavam. Os de baixo não falavam com os de cima e os de cima não falavam com os de baixo. Então a gente vê que ele tem toda uma comunicação ali, né, para os andares permanecerem humanos, digamos assim, com a comida, né, e não acabar comendo a comida dos andares inferiores. Em seguida, algum deles que estavam no andar de cima acabam descendo ali, se matando naquele andar que estavam os Amiatin e a Perpetuan. E nisso a gente vê outro personagem aparecer, que é o... Robespierre. Então ali a gente vê que ele quer fazer a justiça, ele é um desses leais, né? E a gente vê que esse personagem ali, ele vai descendo pelo poço ali, querendo pregar essa revolução deles ali, né? Então, influenciando cada um deles ali, cada um dos andares. Isso, depois da briga que tem no andar de cima, né? Esse Robespierre, a gente vê que ele fala sobre uma lei, sobre um messias, sobre um cara que pregou a lei ali, né? E que fala que isso deve ser seguido. Então, depois daquela briga ali, morre uma mulher que era uma mulher aparentemente boa, né? Então ele fica um pouco revoltado e aí ele desce nos andares de baixo querendo fazer justiça, né? Por causa dessa morte. E aí a gente vê que ele fala para Perpetuar e para os Amiatim que eles devem obedecer à lei e fazer com que eles cumpram a lei. Né? Então a gente vê que tem toda ali umas ordenanças, por assim dizer, ali naquele poço que devem ser seguidas. Em certo momento ali a gente acompanha ali os Amiatim, a Perpetuan, que passa o mês ali, eles já estão no andar abaixo, né? No andar abaixo ali do 150 ali. E nisso o Zamiatin, ele se taca a fogo. E a gente vê que a origem do filme, a causa do filme é a mesma, né? Conforme os andares, mais difícil de chegar comida. Então a gente vê que passam ali os meses ali, né? Então a Perpetuou e o Zamiatin, né? Eles estavam com fome, então o Zamiatin acaba se matando. E no filme a gente vai tendo todos uns flashbacks, né? De quando as pessoas chegaram ali, quando estavam fazendo as entrevistas, né? E a gente vê que o Zamiatin não era um cara relativamente mal, né? Ele era um cara que até era gente boa, né? E ele acaba se matando. E depois que ele acaba se matando, aí que vem o choque do filme, né? A gente vê que acaba retornando aquele senhorzinho do primeiro filme. O senhorzinho, vou ver se vocês sabem o que ele fala, Togi. Óbvio. Óbvio, o Trimagazzi acaba retornando. Isso acaba sendo, né, um choque no filme, né? Que a gente vê que o Poço 2, então, ele não é o Poço 2. O Poço 2 ele passa antes do Poço 1, porque a gente tem de volta o Trimagazzi e não é em forma de flashback. É ele realmente ele vivo, né? E no poço realmente a gente vê que ele estava no poço ali, né? Antes a gente vê ali o momento dele
antes de acontecer o poço 1. Então a gente entende que o poço 2 ele acaba se passando antes do primeiro filme. Logo em sequência no filme a gente acompanha aquele que era chamado de O Messias, né, o pregador dessa revolução ali, ele descendo alguns andares, né, e nisso a gente vai ver ali uma espécie de batalha ali entre os leais e os bárbaros, né, aqueles que não concordavam com essa revolução. E a gente vê que o filme tem toda uma pegada, né, ali conforme, né, do Messias, a gente vê que o filme tem uma pegada, né, com referências bíblicas, né, sobre leis, sobre o Messias, sobre obedecer a lei, sobre cumprir a lei, né? Então todo esse trâmite acontece e a gente dá a entender que é alguma coisa relacionada ali com a Bíblia, né? E aí, após acontecer uns trâmites ali, né, a Perpetuã acaba perdendo um braço por causa desses leais aí, porque ela não cumpriu a lei. Né? Então aí ela acaba perdendo um braço que era a forma deles punirem quem não cumpria a lei. Então, passado um tempo ali, né, ela acaba se revoltando e indo fazendo justiça, né, por causa disso. Então acabam se formando dois grupos, né, aqueles que seguem a lei e aqueles que são os chamados, né, os bárbaros. E quem é o líder de cada um? Né? O líder do grupo da lei seria esse tal Messias, né, que a gente vê que falam, né, o tal Messias. E também o líder do grupo dos bárbaros, ali dos rebeldes, né, seria essa Perpetuã. A gente vê que ela que acabou fundando esse grupo ali, né, por fazer vingança com esses que pregavam a lei, porque ela achava que por mais que eles tentavam pregar a lei para seguir, ela entendia que era algo muito cruel a punição que eles faziam ali, né? Então ela vai atrás de certa vingança por causa disso. Então a gente vê ali que após aquela matança entre os dois grupos ali, acaba sobrando ela, a Perpetuã e o Trimagazi, Óbvio. óbvio. E aí a gente vai se encaminhando, né, ali para o final do filme. E a gente vê que no começo do filme tinha uns flashbacks ali de umas crianças, né? Um monte de crianças em um lugar meio abstrato que não conseguia entender. Então essas crianças, elas e nessas crianças, né, é importante falar que a gente vê a menininha lá do primeiro filme, a Malha, a gente vê ela de novo ali, ela tá todo reunida com aquelas crianças ali brincando, né, num lugar que parece ser parte do poço, que é um lugar meio escuro também. Ali mais pro fim do filme a gente acompanha ali a Perpetuana, né? Tinha um gás que vinha todo mês ali no poço, então ela consegue acabar escapando, né? E nisso ela vê ali o pessoal ali limpando o quarto e tal, e nisso eles colocam uma criança, né? Essa criança ali que acompanha ela até o fim do poço. E é isso, e a gente vê que é uma espécie de lugar sem gravidade ali, né? Porque os pessoais que limpam os quartos, eles meio que saem flutuando, limpando os quartos, né? E eles acabam fazendo uma coisa que no primeiro filme eles falaram que não acontecia, né? Que era crianças menores de 16 anos não faziam parte do poço. Mas a gente vê que assim como a Mali estava no primeiro filme, a gente vê que essas crianças são colocadas por eles mesmos, né? Porque mostra claramente lá um daqueles soldados colocando uma criança ali no último andar. E no final a gente vê ele que retorna mais um personagem, né? O personagem principal do primeiro filme do Poço, o Goreng, né? E nisso ali parece que quase um pós-créditos ali, quando a gente acha que está acabando, né? Eles acabam se abraçando, né? Então a gente vê que eles já se conheciam, né? No filme não deixa claro o que, que seria, né? Mas eu, no meu modo de ver, talvez se explique, né? Talvez tenha uma terceira parte, né? Ele poderia ser talvez um namorado dela, né? A gente acompanha que no primeiro filme ele entrou com um livro ali e ela era toda da parte das artes ali, então, né? Poderia se ligar, se conectar os dois ali, né? De repente num terceiro filme, né? Até essa parte aí das crianças, né? Que a gente vê que tem meio que uma competição entre elas, fica meio avulso ali, né? Talvez num terceiro filme aí se explique bem. E a gente vê, entende que eles mais ou menos se conheciam por causa de um diálogo, né? Que a gente vê quando eles se encontram, né? Acaba sendo uma fala, você por aqui, que isso dá muito a entender que eles se conheciam, né? E a parte das crianças, né? Acontece o final basicamente igual ao do primeiro filme, né? Desce lá a Perpetuã, né? Com a criancinha e mais uma vez aquele diálogo é apresentado, né? Que somente a criança pode subir, que ela deve ficar. Então isso dá a entender que todos ali no final do poço eles devem
Eles dão a entender que estão ali, tipo, num limbo, num purgatório, numa espécie de pós-vida, né? Porque aquilo deixa claro que eles estão ali, porque desde o primeiro filme, né, as pessoas do mesmo filme estão ali também. Então, o filme serviria como todo um, uma vida, um sistema como um todo, né? Que toda vez que sobe uma criança novamente na plataforma, é um sinal ali de recomeço, né? E as pessoas estão fadadas a viver tudo aquilo ali, né? Que seria lutar por comida durante a vida, lutar pelas suas necessidades, né? E ir atrás dos itens básicos e tudo isso não passar de um ciclo, por assim dizer, né? Porque elas estão ali, sempre vivendo aquelas coisas diariamente. E você, gostou do filme? Deixa aqui nos comentários. Você acha que vai ter uma continuação? Deixa aqui no comentário também. Mas se você não quer acabar lá como eles no fim do poço, o que você deve fazer, Matias? Deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar, que isso vai estar nos ajudando e também te prevenindo de estar no fundo do poço e não deixar você sem comida nos níveis mais de baixo. E isso foi o nosso vídeo sobre O Posto 2. Comenta aqui embaixo se você gostou desse filme. Esse filme aí, né, que está nas plataformas da Netflix. E é um filme que vem dividindo opiniões. Uns gostaram, outros não, assim como eu falei no começo desse vídeo. E vai do seu gosto. É isso aí, pessoal, e até a próxima!